Fila Racer Carbon 3, né? Então a atualização também, depois de 2 anos, finalmente temos aí a nova edição do tênis com placa de carbono da Fila. Lembrando que a Fila é uma marca de origem italiana, mas que o produto é desenvolvido e fabricado aqui no Brasil, então que traz uma vantagem competitiva muito grande para a Fila. A gente tem muitos modelos aí que ocupam o nosso top 10, porque eles acabam chegando com preços muito agressivos e entregando bastante tecnologia. E o Fila Racer Carbon sempre foi então um dos modelos focados aí em competição, né, o uso da placa de fibra de carbono, mais acessíveis, então muita gente gosta desse tênis, aí é o seu queridinho para usar nos treinos e também nas provas. E Adriano, agora sim, ele está disponível ainda em pré-venda, então você já pode garantir o seu lá no site da Fila, lançado por R$ 1.499,99, Adriano. Pois é, Rodrigo. Na semana passada nós chegamos a pincelar algumas coisinhas sobre eles e eu disse a vocês que quando nós colocássemos no pé e corrêssemos, íamos trazer mais algumas informações, principalmente com relação à sensação de corrida. O querido que vos fala do outro lado da telinha aí, o grande Rodrigo Machado, agora maratonista também, ele já soube aí pelas redes que ele já andou fazendo alguns treinos, ou o seu treino, com o Racer Carbon 3, e já já ele vai trazer as primeiras impressões dele aqui para vocês. Então, não percam isso. Mas vamos falar um pouquinho das especificações técnicas dele. Eu estou vendo algumas mudanças aqui de cara. Mudou, vou falar as primeiras coisas que eu percebi, alteração no cadarço. Trouxeram agora um cadarço serrilhado, o que é muito bem-vindo. Mudou em relação à versão 2. Mudaram também ali o contraforte, colocaram agora, tiraram só aquele enchimentozinho de espuma interno e agora colocaram todo o contraforte de uma forma mais estruturada, o que eu acredito, e o Rodrigo vai poder confirmar daqui a pouco, que o ajuste deve ter melhorado bastante, o que era uma queixa na versão 2, que o calcanhar ficava um pouco solto, não tinha um ajuste tão interessante. Acredito que com essa evolução aí, esse calcanhar deve estar muito mais acoplado e isso deve melhorar muito na estabilidade também do modelo. Vejo o cabedal bem respirável também, e a gente teve uma mudança na placa de carbono, tornaram ela um pouco mais rígida, para promover um pouco mais da sensação de propulsão. Também houve mudança, apesar do mesmo nome, Speedtech Foam, na entressola. Agora nós temos uma entressola à base de PIBA. Nós vamos ainda procurar a informação se é 100% ou se é um blend com alguma outra entressola. Quando tivermos a confirmação disso, nós vamos trazer para você. Mas aí na tela ficha técnica, modelo Super Tênis da Fila, continua com os mesmos 8 milímetros de drop, que era na versão 2, 38 ali no calcanhar por 30 no antepé, pesando 231 gramas no tamanho 40, ficou ali um pouquinho mais pesado do que na versão passada. Conta com a placa de carbono, que nós já conhecemos tão bem. Como eu disse, a entressola aí, a Speedtech Foam, a base de PIBA, né, e muito indicado para os seus treinos de velocidade, suas provas. É um modelo que na versão anterior, ele foi muito provado por diversas pessoas, então tinha uma boa durabilidade, tinha um preço bem interessante, foi visto em promoções. Teve um acréscimo de preço agora, como a gente viu, foi para 1.499, subiu um pouco de preço, mas a Fila tem um histórico de boas promoções mais para frente. Então vamos aguardar isso. Estou com muita expectativa já de ouvir o Rodrigo aqui para saber as primeiras impressões dele. E o que você traz para a gente com relação a isso, Rodrigo? Bom, foram 2 anos, né, de espera, então, para essa atualização. Eu até voltei no nosso vídeo, né, de review que a gente gravou do Fila Racer Carbon 2. Duas coisas que eu e o Edu pontuamos que o Racer Carbon 2 ficou devendo. Uma era a questão do ajuste. Eu acho que o S-Knit, né, presente no Racer Carbon 2, era um material que, apesar de respirável, era muito molinho. Então ele não dava uma sensação assim de ajuste muito firme. Então, se você não pegasse o seu tamanho ideal, o tênis acabava ficando um pouco solto. Eu senti o meu calcanhar então escapando um pouquinho. Eu acho que aquela solução do bigodinho nem sempre funciona. E isso já deu para ver que melhorou bastante. Tá? O primeiro treino, a primeira vez que eu calcei o Racer Carbon 3, eu já vi, olha, mexeram no ajuste e o ajuste está melhor. Já respondendo a dúvida aí de quem de repente perguntar, pega o número maior ou o número casual. Eu acho que
De repente, para você que tem um pé um pouco mais largo, como é o meu caso, ideal pegar um número maior, tá? Para você ter um pouquinho mais de espaço e o ajuste da conta, tá? Apesar de ter sobrado um pouquinho no comprimento, ele dá conta sim. Esse cadarço novo, né? Que já tá chegando até mesmo nas últimas cores do Racer Carbon 2. Funciona super bem, não desamarra, passa uma sensação de segurança muito boa, considerando que é um tênis de competição, então ele não pode desamarrar de jeito nenhum no dia da sua prova. Então, assim, Fila acertou no ajuste, isso já dá pra dizer de cara, com um treino só, que está muito melhor do que o Racer Carbon 2 e não foi afetada a questão da ventilação, ele continua respirando muito bem, então assim dá para ver através do cabedal. Então melhoraram demais, na minha opinião, o conjunto todo do cabedal. Outra coisa que a gente pontuou no nosso review do Racer Carbon 2 era que faltava um pouco daquele retorno de energia que a gente espera de um super tênis, né? E aí, essa troca de material, que antes era a base de EVA, agora é a base de PIBA, também já deu para perceber que melhorou. Está no mesmo nível dos outras espumas, outros super tênis? Bom, isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas comparando o Racer Carbon 2 com o Racer Carbon 3, sim, temos mais retorno de energia, é um tênis que passa uma sensação de eficiência maior, e a placa, né, apesar de estar agora numa posição, de ter um pouco mais de rigidez, ela está numa posição super neutra. Então uma outra coisa que eu senti também no tênis, logo no primeiro treino, é uma ótima sensação de estabilidade, o que vai garantir o posto de um dos tênis com placa de carbono mais amigáveis à venda do nosso mercado. Normalmente tênis de placa de fibra de carbono acaba sendo instável, passando aquela sensação de que, olha, eu posso desabar a qualquer momento. O Racer Carbon 3 não, ele é super seguro, tá? É um tênis que dá sim para ser o seu primeiro tênis de placa tranquilamente, mas Adriano, a gente vai esbarrar em dois pontos. Um deles eu acho que é o peso. Tá? Na nossa amiga balança ele pesou 231 gramas no tamanho 40. Posso estar enganado, mas é dentro da categoria super tênis de competição um dos mais pesados. A gente tem visto aí um avanço muito grande nas outras marcas em trazer esse peso para bem abaixo dos 200 gramas. A maioria das marcas já tem, né, o seu tênis de competição aí bem abaixo dos 200 gramas. A gente até viu o lançamento da ASICS com 129 gramas, ou seja, é 100 gramas mais leve do que o Racer Carbon, só que, claro, são tênis bem mais caros do que ele. Apesar do reajuste, aí esse é o outro problema do Racer Carbon 3, a gente teve um reajuste de R$ 300 quando comparado com as últimas cores, né? Lembrando, Racer Carbon 2 foi lançado em 2023 por R$ 1.100. No ano passado a gente teve um reajuste de mais 100 pilinha, então ele estava custando 1.200, agora ele chega por 1.500. Então tivemos upgrade nos materiais, tivemos upgrade no ajuste, porém o tênis ficou um pouco mais caro. E a gente vai ver que, na comparação com o seu principal concorrente, ele chega em desvantagem, pelo menos com relação ao preço. Mas antes, Adriano, antes da gente falar dos concorrentes, uma coisa importante para lembrar: Racer Carbon 3 está aprovado para uso em competições oficiais pela World Athletics, então você, meu amigo, minha amiga, competidor, você que disputa pódios, você pode sim usar o seu Racer Carbon 3 numa boa, ele está aprovado. Por enquanto lá consta ainda a cor como protótipo, tá? Mas logo logo ele vai estar lá a versão comercial, essa aí que a gente está vendo já com as cores. E os seus concorrentes, Adriano, vão ter que ser então os tênis da categoria Super Tênis, né? Os tênis de mais alta tecnologia. E aí, se a gente comparar, por exemplo, com as outras marcas, a gente está vendo aí, por exemplo, a Adidas já chega em R$ 2.000, mas temos dois competidores na mesma faixa de preço, né? Que é o Puma Deviate Elite 3 e o seu principal rival, talvez o seu arquirrival. E aqueles que todo mundo que está assistindo aqui quer saber o comparativo, que é o Olímpicos Corre Supra 2, Adriano. E aí, o que tu achou do lançamento no geral aí, esse preço? Vai complicar ou não a fila do Racer Carbon 3? Rodrigo, eu acho que o principal problema desse modelo aí vai ser a precificação, tendo em vista que aí lado a lado, ó, ele está o mesmo preço do Puma Deviate Elite 3, que nessa versão Elite 3 da Puma, esse tênis tem sido cada vez mais descoberto pelo pessoal. Esse tênis é uma delícia. Ele é um tênis que alia conforto, um bom nível de maciez, um bom nível de sensação de retorno de energia. E ele tem entrado no gosto da galera que tem experimentado ele de uma forma que ele começou a esgotar rapidamente também. Então, quando colocam nessa mesma faixa de preço, batendo frente a frente com esse Puma que tem sido tão aprovado,
E aí, para acabar de dificultar a vida da fila, essa semana a gente teve esse lançamento aí da Olympus com uma informação bombástica do Supra 2, que está extremamente elogiado, já já vamos falar sobre ele, custando aí R$ 300 mais barato. Na verdade, 200, né? R$ 200 mais barato aí. Então, vai complicar bastante, a fila vai ter que, digamos assim, usar algum truque, alguma artimanha aí para entrar no jogo, e nós vamos ficar aqui assistindo. Mas essa precificação, ao meu ver, vai ser o principal dificultador para que o modelo emplaque no momento. E já usando aqui o comentário do Reginaldo como gancho, né? A gente tinha visto aí nas últimas semanas Racer Carbon 2 aparecendo lá no nosso grupo do Telegram ao redor dos 700, 800 reais. Então, na cabeça do consumidor, o Racer Carbon, né? Ele era um tênis nessa faixa de preço. Aliás, 700, 800 pila eu consigo garantir um Racer Carbon. E agora, quando chegou o lançamento novo, parece que o tênis chegou com o dobro do preço, né? Mas na verdade, assim, a gente está considerando o preço cheio. Então, no futuro, é possível que a gente consiga promoções do Racer Carbon 3? Sim, isso normalmente acontece, mas depois de um certo tempo, né? Agora, nesse primeiro momento, o produto está em pré-venda ainda, não vai ser possível, tá, galera? Não esperem promoção tão rápida assim do Racer Carbon 3, mas vamos torcer aí, né, porque o preço se torne um pouco mais amigável com o passar do tempo. Tivemos, sim, muito upgrade, né? Eu acho que o tênis está, sim, num todo, num geral, muito melhor que a edição anterior, mas vem acompanhado de um aumento significativo